seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos ver mais um exercício de matemática que fala de cilindros. O exercício diz o seguinte: a área da base de um cilindro reto é 15 π centímetros quadrados. Calcule o seu volume e sua área total, sabendo que ele é equilátero. Bem, primeiramente um cilindro reto, né? A área da base é um cilindro reto. O que é um cilindro reto? Um cilindro reto é aquele onde o eixo do cilindro, perceba que tem uma linha passando aqui no meio do cilindro, é perpendicular ao diâmetro ou ao raio da base. Eles formam ângulos retos, por isso o nome cilindro reto. E no caso desse cilindro, ele tem mais um detalhe. Ele é um cilindro reto que também é equilátero. Ou seja, além dele formar ângulo reto, né, ele forma ângulo reto ali, o eixo do cilindro forma ângulo reto, a lateral aqui do cilindro também forma ângulo reto. O que nós temos? Nós temos que, ao cortar o cilindro ao meio, você faz um corte no cilindro ao meio, você tem uma figura, né? Imagina fazendo um corte aqui, parecendo essa figura, cujas medidas são iguais, é um quadrado. Nós temos aqui um quadrado. E no nosso caso aqui, essa medida lateral aqui, L, é igual a essa medida aqui, que corresponde ao diâmetro, né? Corresponde ao diâmetro da nossa circunferência da base, do círculo que forma a base. No caso L, é a altura, né? L é a altura do nosso cilindro reto, que é equilátero. Então, a nossa medida L também é a altura e corresponde ao diâmetro da base, que é 2 vezes o raio R da base. Então, nós temos todas essas relaçõezinhas aí, simplesmente pelo fato dele ser um cilindro equilátero, um cilindro reto equilátero. Como nós sabemos que a área da base é 15 π centímetros quadrados e a base é uma circunferência ou um círculo, a área do círculo é π vezes R ao quadrado. Então lembra que nós temos um raio R aqui, que é o raio da base, raio da circunferência ou do círculo da base, e a área da base, né? Vamos colocar aqui a área da base é πr quadrado. Como a área da base é 15 π centímetros quadrados, nós temos que 15 π é igual a π r ao quadrado. Simplifica a sentença. Esse corta com esse, e nós temos que o raio R da base é a raiz quadrada de 15. Então, o raio é raiz quadrada de 15 centímetros. Então, nós descobrimos a medida do raio da base. Se eu tenho o raio da base, eu tenho a altura também, né? Lembra que a altura, né? Isso aqui forma um quadrado do lado L, esse lado L é a altura é o diâmetro da base, e o diâmetro da base é 2R. Se o R é raiz de 15, a sua altura H é 2 raiz de 15 centímetros. Com essas medidas nós podemos calcular o volume do cilindro, né? Porque o volume de um cilindro, ele nada mais é do que a área da base vezes a altura H. Então, pegar a área da base, multiplica pela altura, te dá o volume do cilindro. Então, o volume desse cilindro aqui, ele é a área da base, lembra que a área da base é 15 π, vezes a altura H. A altura, a gente descobriu aqui, 2 raiz de 15. 2 raiz de 15, que vai ser igual a 2 vezes 15, 30. Então, 30 vezes a raiz de 15 vezes π. Como é um volume, as medidas estão em centímetros, né? Então, centímetros cúbicos. Então, nós temos aí o volume, né? O volume desse cilindro. Aí ele pede o volume e a sua área total. O que é a área total de um cilindro? A área total de um cilindro é a soma da área
de toda a sua superfície. Toda a sua superfície é a tampa, a base e a lateral. Lembra, a tampa e a base são duas circunferências, né? Então duas vezes a área da base mais a área lateral. Bem, vamos trabalhar um pouquinho com isso. Lembra que a área da base é πr², né? Então isso aqui é igual a 2 vezes π r² mais a sua área lateral. Aí vamos pensar nessa área lateral. Vamos pensar no desmontar esse cilindro, pegar esse cilindro e abrir ele. Imagina que você vai cortar ele aqui, ó, e vai abrir o cilindro, vai pegar a base e a tampa e vai abrir, vai fazer uma planificação do cilindro. Vamos ver como é que fica. Se você pensar na planificação do cilindro, vai ficar uma coisa parecida com essa, né? Você abre a lateral formando um retângulo. E você vai ter a tampa e a base formando duas circunferências. Lembra que a circunferência ou o círculo, eles têm raio R. Então essas duas áreas aqui já estão aqui, 2πr². Essa lateral, no caso desse cilindro aqui, que é equilátero, a altura é 2r, né? A altura é 2r. E a base? Perceba que a base tem que ser tal, se você pensar agora no cilindro sendo montado, né? Quando você pega esse retângulo e começa a virar ele assim, para fechar certinho o cilindro, o comprimento da base deve ter a mesma medida do comprimento da circunferência, que é 2πr. Então essa medida aqui é 2πr. E com isso a gente pode montar a área lateral, né? A área lateral é base vezes altura. É 2πr vezes 2r. Então 2πr vezes 2r, 2 vezes 2, 4. πr². Bem, se eu tenho aqui 2πr vezes 2r, 2 vezes 2, 4, πr², mais 2πr², 6π. 6π r² é a formulazinha que nos dá a área total de um cilindro nessas condições. É um cilindro reto equilátero. Então a área total nesse caso aí, ela vai ser 6 vezes π vezes o raio. O raio nós calculamos aqui como raiz de 15, né? Raiz de 15 ao quadrado. Simplifica a sentença. 15 vezes 6, né? Isso aqui vai virar 6π vezes 15. 15 vezes 6 é 90, então 90π. 90π. Como é a área, né? A área é dada em unidade de medida de centímetros, 90π centímetros quadrados. Então essa aí seria a área total desse cilindro, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.